Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula aí, continuação aí, trigonometria, essa aula número 3, cara, isso sou eu. Então, todo número real tem associado no ciclo trigonométrico um ponto, né? Então, na aula passada nós vimos aí os arcos, né? Então, exemplo, determinar no ciclo trigonométrico ponto associado a 390 graus. Então você deve tomar 390 graus, dividir por 360 graus, que é uma volta inteira, né? Uma volta completa na circunferência, que seria o transferidor, né? E sobra 30 graus. Então significa que esse arco ele vai girar a partir da origem, que é o ponto A, vai girar 360 graus e ainda vai andar mais 30 graus. Então esse ponto B aqui é o ponto associado ao arco de 390 graus. Outro exemplo. Determinar no ciclo trigonométrico o ponto associado a menos 2 π radiano dividido por 3. Então, 2 terços de π radiano. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar isso aí para graus. Então, vamos pegar o menos 2 terços de π radianos e vamos passar isso para graus. Então, nós vimos na aula passada que 1 π radiano é a metade da circunferência, que é 180 graus. Então, no lugar do π radiano, você escreve 180 graus. Então, 180 dividido por 3 é 60. 60 vezes 2, 120. Ou 360, né, que é 2 vezes 180, dividido por 3, que dá 120 graus. E aí você vai lá e marca isso, só que é negativo, né? Então você gira no sentido horário do relógio, ponteiro do relógio, né? Então seria isso aqui, ó, 120 graus nesse sentido. No primeiro exemplo, nós giramos no sentido anti-horário, né? Ou seja, desse ponto A para cá. Agora no sentido horário. Então esse é o ponto B. Agora arco trigonométrico. Então um ponto P no ciclo trigonométrico é associado aos números na forma A, que é igual a arco AP, que é igual a alfa mais K vezes 360 graus. Ou A igual a arco AP, que é igual a alfa mais K vezes 2π. Esse K pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Esse alfa aqui é chamado a menor determinação. Ou seja, quando é dado um marco, né, esse alfa aqui é onde você vai marcar o ponto. Esse K aqui é o número de voltas que ele deu na circunferência. Por isso que está multiplicando K vezes 360 graus, ou então 2π radiano. Exemplos. Dado o arco trigonométrico igual a 880 graus, determine sua expressão geral. Então tem um arco de 880 graus. Então, resolução. Você vai pegar 880 e dividir por 360 graus, que vai dar duas voltas e vai sobrar 160 graus. Resto 160 graus. Então, a expressão geral é AP, que é igual a alfa mais K vezes 360. Então, o alfa é o 160, que é o resto da divisão, e K é o número de voltas. Então, no caso, quando ele quer a expressão geral, fica assim. Se ele perguntasse o valor de K, seria o número 2, né? Agora nós vamos ver as funções trigonométricas, né? Até a oitava série, o aluno, ou nono ano do primeiro grau, né? O aluno estuda as razões trigonométricas. Então, em trigonometria, você estuda funções trigonométricas, que é diferente de razão. Razão é divisão. Então, você estudou aí função, das dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, representa a função se para todo elemento do conjunto A ele está associado a um único elemento no conjunto B. Então esse é o domínio, isso aqui é a imagem. E o segundo conjunto inteiro é o contradomínio. Então 2 associado ao 4, 3 associado ao 9, 4 associado ao 16. Isso é uma função, né? Então você vem estudando funções aí. Então as funções trigonométricas que nós vamos estudar é o seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. São essas as funções. Pode ser representado assim, ó, seno ou sin, o cosseno por cos, a tangente por tan, ou então tg, a cotangente por cotangente, e a secante por sec, e a cossecante por cossecante.
Então são as abreviaturas aí que você pode utilizar para essas palavras. Primeiro nós vamos fazer uma revisão aí, o que vem a ser razões trigonométricas lá da oitava série, né? Porque o aluno fala assim, pô, professor, nós estudamos isso aí na oitava série. Estudou razão. O que nós vamos estudar aqui são funções. Então as definições são diferentes. Função é uma coisa, razão é outra. Então lá da oitava série você estudou razões no triângulo retângulo. Você tinha um triângulo com um ângulo de 90 graus. O maior lado era chamado a hipotenusa e os outros dois lados menores, né, são chamados de catetos. E aí você tinha lá, coloquei aqui, você observa que aqui que eu coloquei os vértices, as letras maiúsculas, A, B, C. E para os lados, letras minúsculas, B, que é esse lado B aqui, esse segmento, C, esse segmento aqui, oposto ao C, e oposto ao vértice A, você tem a letra minúscula A. Então A é a hipotenusa. Hipotenusa, B e C são catetos. E aí você aprendeu lá que eu considero esse ângulo aqui alfa e beta, por exemplo. Primeiro alfa. Então, quando você considera esse ângulo alfa aqui, ó, esse B aqui é o cateto oposto. O C é o cateto adjacente. E a hipotenusa é sempre a hipotenusa mesmo. Né? Sempre brinco com meus alunos. Por que é cateto adjacente? Então, você senta lá e sente a bunda dele aqui no cateto aqui. Então, é um cateto adjacente, né? E esse aqui é o oposto, ele não sente nada quando ele senta aqui nesse ângulo aqui, ok? Agora, se eu considerar o ângulo B, né, beta, aliás, o ângulo beta, esse ângulo aqui, ó, vermelho aqui, o outro é amarelo. Esse é o cateto adjacente e esse é o cateto oposto, então aí muda, né? Ok? Então, se você sentar aqui nesse cateto, esse é o cateto adjacente, você senta e sente, por isso que eu chamo adjacente. Costumo fazer essa analogia, essa brincadeira com meus alunos para eles assimilarem isso mais facilmente. E esse aqui é o cateto oposto. Até a oitava série, um aluno ele não trabalha com cosseno de 90 graus. Então a pessoa pode sentar nesse ângulo beta e nesse ângulo alfa. Nesse ângulo de 90 graus aqui, sem chance. Né? Então aqui é proibido. Não existe para o aluno até a oitava série uma tabela trigonométrica com cosseno, por exemplo, de 90 graus. Então o valor só vai até 89 graus. Isso aqui é uma tabela que eu tirei do livro. Né? Então o maior valor que você encontra aqui é 89 graus. De 1 grau até 89 graus. Ok? Isso você aprendeu na oitava série, ou nono ano do primeiro grau. Então as razões trigonométricas, razão é divisão, né? Tipo assim, 10 dividido por 2, 5, 8 dividido por 2, 4, 20 dividido por 100, né? 0, alguma coisa, e por aí vai. Então, seno de um ângulo, foi definido lá, seno do ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, no caso aqui é B sobre A. Agora eu vou atribuir valores. Então, atribuir valor A5, o B3 e o C4. Então, se é B sobre A, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, vai ser 3 dividido por 5, que é 0,6. Então, esse é o valor do seno do ângulo. O cosseno foi definido a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Isso é o cosseno. Então, no caso aqui, o cateto adjacente é o 4 e a hipotenusa é o 5. 4 dividido por 5 é 0,8. Ok? Opa, estou voltando. Tem que adiantar aqui. 0,8. E a tangente foi definida como a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, a medida dos dois catetos, o oposto pelo adjacente. Então, o oposto é 3, aqui na figura, e o adjacente é 4. 3 dividido por 4 é 0,75. Então, um aluno de oitava série, hoje, né, nos dias de hoje, aprende isso aqui. Na época que eu estudava, na oitava série também é definido assim, ó, a cotangente é a medida do cateto adjacente pela medida do cateto oposto. A secante é a medida da hipotenusa pelo cateto adjacente. E a cossecante é a medida da hipotenusa pela medida do cateto oposto. E aí você tem os valores, certo? Hoje não é ensinado isso não. Pra você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui um livro, primeira edição de ser publicado em 1970, né?
já há 42 anos atrás. Antigamente se ensinava essas relações. Hoje não, hoje só ensina o seno, cosseno e a tangente, né? Isso no triângulo retângulo. Agora nós vamos definir a função seno. Aí sim é ensino médio. Então, função seno. A função seno é definida pela ordenada do ponto P no ciclo trigonométrico. Então você tem aqui um arco AP, ok? A ordenada dele é essa partezinha aqui, a ordenada é o eixo Y, né? Esse pedaço aqui. Ó. Então esse valor numérico aqui colorido de azul, né? Isso é o valor do seno, né? Que no caso aqui eu mesmo atribuí 0,8, porque eu quis, né? Eu que desenhei isso aí. Chutei isso aí, né? Daqui a pouco nós vamos ver um ciclo aí bem construído. Então, seno do ângulo alfa, 0,8. Sinal da função seno. Então, no primeiro quadrante, qualquer arco que você pegar no primeiro quadrante, o seno vai ser positivo, né? No segundo quadrante, o seno também vai ser positivo, ordenada. A ordenada está no eixo Y, a abscissa no eixo X. No terceiro quadrante é negativo. E no quarto quadrante é negativo. Esse é o sinal. Agora nós vamos retomar aquele ciclo trigonométrico que fizemos na aula passada. Quem não assistiu a aula 2 pode assistir. E aí nós vamos trabalhar com esse programinha aqui. Ó. Vou abrir aqui o régua e compasso. Né? Régua e compasso. Esse programinha. Baixamos lá no Edumatec. Né? Você vai lá no Google, digita Edumatec. Aí você procura softwares de geometria. É um software livre. E aí nós começamos a construir o ciclo trigonométrico. Vou repetir essa parte aqui, né? Para quem não assistiu a aula número 2. Qualquer coisa você pega isso na aula número 2. É um ciclo trigonométrico interativo. Você vem aqui em reta, clica aqui, ó, nesse ponto no eixo X. E no eixo Y também. Você clica no eixo Y e no eixo Y. Duas vezes. Depois você vem em círculo. Círculo com raio fixo. Centra aqui, ó. Vou ampliar um pouquinho para você ver melhor. Muita calma nessa hora. Leva até o número 1 e clica lá. Ok? O raio. O raio tem que ser unitário. Vou desmanchar aqui e colocar uma aqui. Ok? Então tá lá. Raio unitário. De 0 até 1. Então tracei um círculo aí. Agora você vem aqui em ângulo. Tudo isso nós fizemos na aula passada. Por enquanto. Clica nesse ponto número 1. Clica na origem, que é o ponto 0, e clica sobre a circunferência. Ok? E agora eu vou traçar uma reta, passando por esses pontos aí. Reta, clicando pelo centro e passando por esse ponto. Ok? Agora, nesse ângulo aqui, eu venho com o botão direito do mouse em cima do ângulo. Ângulo 1. Ok? Você pega esse valor aqui, ó. Usar ângulos maiores que 180 graus. Clica aqui também, que é tamanho. E 0,2, que é mostrar o valor da medida do objeto. E dá um OK. Você observa que apareceu aqui, ó, 56 graus. Isso nós fizemos na aula passada. Se eu pegar mover ponto, eu posso pegar esse ponto aqui e mover. Você observa que ele vai aumentando o valor dos graus lá. No caso aqui, estou girando em sentido anti-horário. Na aula passada eu falei que é horário, mas é anti-horário. Então isso nós fizemos na aula número 2. Certo? Agora a novidade. A novidade é o seguinte: eu vou pegar uma perpendicular por esse ponto aqui, vou clicar aqui, né, no eixo Y, e depois eu venho e clico em cima desse ponto aqui da interseção com a circunferência. E mesma coisa eu faço com o eixo X, dou um clique aqui e clico a perpendicular sobre esse ponto de intersecção. Feito isso, né, eu vou clicar agora em segmento. Segmento aqui, ó. Vou clicar no ponto 0 e no ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Tá lá. Ok? E agora eu venho com o botão direito, clico sobre esse segmento, pego segmento 1, clico aqui, dou um OK. Ele vai abrir essa janela aí. Eu vou aumentar a espessura, que é essa daqui, e colorir de azul. Ok? Vou dar um OK. Tá lá. Você observa que mudou a cor. Agora eu vou clicar sobre esse ponto e esse ponto aqui e
botão direito do mouse. Vou clicar neste ponto e nessa medida 0,2 e vou dar um OK. Você observa que apareceu um número lá. Esse número é o valor do seno. Né? 0 é da abscissa, 0, 0, e 0,8 é o valor do seno. Se você quiser dar uma melhorada, você pode, por exemplo, pegar esses dois pontos aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto daqui, e no meio em segmento com o botão direito, né? E pegar lá segmento 3, dá um OK e pede para pontilhar isso aí e dá um outro OK. Então você observa que ficou pontilhado. Agora eu vou movimentar esse ciclo trigonométrico, mover o ponto. Então esse valor que nós estamos vendo aí, ó, é o valor do seno. Você observa que eu posso começar de 0 graus, vou aumentando, aumentando, aumentando. Esse valor 0,51737 é o valor do seno. Aí eu vou aumentando para 39 graus, 47 graus, 70 graus, o valor do seno vai aumentando. Quando chegar em 90 graus, eu tenho lá o maior valor, que é o número 1. Aqui, ó, 1. Esse é o valor do seno. E aí você vai aumentando o segundo quadrante, ó, ok? Movimentando o ponto. Ângulo de 134 graus. Você observa que o valor do seno ele vai diminuindo gradativamente. Quando chegar em 180 graus, o valor é zero. Né? Zero. Ok? E depois você vai aumentando até 270 graus, que vai dar um valor 1. Né? Aqui um valor 1. Opa! Dá uma diferençazinha aqui. Construção do desenho. Eu teria que ter marcado esse ponto como ponto número 1. E aí você vai aumentando 360 graus. O seno vai ser zero. E vai aumentando isso aí. Certo? Então esse é um ciclo trigonométrico interativo. Então esse colorido aqui de azul, né, é o valor do seno. Então aí você tem esse valor do seno aí. Para construir o cosseno, né, nós vamos ver isso na próxima aula. Continuando, né, vai ser a abscissa, que seria esse valor. Então, por enquanto, nós só temos aqui o valor da função seno. Né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Então, esse software chama Régua e Compasso. Pode ser baixado aí, é um software livre, no site da Edumatec. Até a próxima videoaula.